Como estudar história. Vou compartilhar com você um pouco do que eu penso sobre o estudo da história. Em primeiríssimo lugar, jamais perca tempo decorando as datas, as listas de nomes de reis, presidentes, generais, ministros, nomes de tratados ou de batalhas. Isso tudo, essas datas, esses nomes vão aparecer para você localizar as coisas. E seriam como se fossem etiquetas, mas não precisa você memorizar todas essas datas. Afinal, decorar é o contrário de raciocinar historicamente. O mais importante é você aprender a raciocinar historicamente. E para isso, sempre que você ler um capítulo, deve fazer perguntas. Perguntas do tipo, como esses acontecimentos que eu estou lendo aqui, que eu estou estudando, influenciam o modo de pensar de hoje, das sociedades de hoje. Como esse acontecimento, como este fato ajuda a explicar o que está acontecendo agora. Veja, quando você pega um livro para ler, normalmente você localiza logo o título. É importante você ler o título e ver se há ali algum tipo de reflexão introdutória para que você possa compreender o cenário como um todo. É como se fosse uma prévia do assunto que você vai estudar no capítulo. Bom, outra coisa são as ilustrações. Preste atenção nas ilustrações. As ilustrações, elas não estão ali para deixar o livro mais bonitinho. Não é para decorar o livro. Nas ilustrações, nós vamos encontrar muitas informações preciosas. Nós vamos encontrar, por exemplo, a arquitetura de uma época, os objetos, os costumes, a cultura, o que era considerado importante ou não em determinado tempo histórico, o que era considerado belo, o que não era considerado. Tudo isso está ali nas ilustrações. E a atividade do historiador, ela reúne duas coisas importantes. Ela reúne a curiosidade e a admiração. Ela reúne também um pouco da paixão. Pense sempre da seguinte maneira: todo o conteúdo que você está estudando em um determinado livro, seja livro didático ou seja um livro de pesquisa, tudo isso que está lá foi retirado de outros livros. O autor, ele não é o dono da verdade. Ele encontrou em outros livros, em outras obras, as informações que contém no livro dele. Então, é sempre importante a gente observar que ao final de cada capítulo que você estudar, de qualquer livro, vai encontrar ali, você vai encontrar bem no finalzinho, algumas sugestões de outras leituras. Às vezes o historiador, ele traz trechos de grandes historiadores, fragmentos, documentos que vão ajudar a você a ampliar o horizonte das suas investigações. Então, veja, essas ideias, elas são importantíssimas. Às vezes, nesses textos que aparecem ao final de cada capítulo de livro, surgem ali indagações, questionamentos, que são bem diferentes do que o autor traz no texto que você estudou durante a unidade, aí, durante as suas reflexões. E é importante que você leia esses textos finais, porque isso nos ajuda a refletir e a ampliar, dar mais substância à nossa compreensão do que é o pensamento histórico. Confronta também algumas ideias com o que o autor escreveu. Será importante você relacionar essas informações com o que você já aprendeu com o seu autor, com o autor que você está estudando. Bom, essas reflexões servem para várias coisas. Primeiro, para acostumar a você com a linguagem dos historiadores profissionais. E segundo, para ajudar você a ler textos históricos e interpretá-los. Bom, uma outra questão importante é que os textos históricos, para serem estudados com profundidade, precisa de que haja ali o exercício da dúvida, o exercício da crítica. Bom, afinal, nós não podemos decorar. A ideia não é decorar a história. Então, como estudar? Como é que eu aprendo? É preciso que eu pense que esse exercício de raciocinar historicamente pode ser ajudado muito pelos exercícios de revisão. Então não adianta você estudar a história, ler o capítulo todo e não fazer os exercícios de revisão. Os exercícios são importantes porque eles trazem perguntas. Perguntas que você sempre deve formular sobre o processo histórico. Quais foram as causas? Quais as consequências? Como essas coisas se relacionam? Tudo isso é importante na compreensão do estudo do texto histórico. Normalmente, já no finalzinho do livro, estão ali as reflexões, as críticas. Repare que você talvez não vai encontrar todas as respostas e essas respostas nem sempre estarão fechadas, nem sempre serão respostas fechadas.
As respostas devem ser encontradas por você mesmo, seja não só no livro, mas na troca de ideias com os seus colegas. O conhecimento histórico é construído pela dúvida e pela crítica. As reflexões, elas revelam como o assunto histórico vai ampliando ali as possibilidades de compreensão sobre o que você está estudando. Jamais aceite alguma coisa apenas porque disseram. Você precisa saber a razão. Recuse respostas prontas. Você precisa saber as razões. Formule perguntas. Leia outros autores com diversas perspectivas. Lendo um determinado livro, você não vai encontrar a verdade absoluta. Primeiro porque em lugar nenhum você vai encontrar no campo da história essa verdade absoluta. Você vai encontrar versões. Em se tratando do estudo da história, você precisa do choque de ideias. O choque entre as diferentes ideias gera um debate. E a crítica ao que os outros pensam e ao que nós mesmos pensamos gera uma polêmica. E essa polêmica é fundamental na construção do seu conhecimento em história. Veja cada frase, leia cada parágrafo do livro que você está estudando. E você não deve aceitar tudo que está ali só porque é um livro, ou um livro didático, ou um livro de autores sobre um determinado tema. É sempre importante buscar outras explicações, outras abordagens de outros autores sobre o mesmo tema. Então, fale com seu professor, converse com seus pais a respeito do que você está estudando, converse com amigos, compartilhe. A melhor maneira de você aprender história é você dividir o que você tem aprendido e também você encontrar outras fontes. Peça ao seu professor para que indique a você novas fontes, outras possibilidades de leituras para ampliar o seu conhecimento em relação àquilo que você está encantado, aquilo que você tem estudado. Bom, pense da seguinte maneira. Mesmo os grandes autores, eles precisam de muitos outros livros. O que eles escreveram está contido em outros autores, em outras obras, em outros livros. Então, ele também aprende com o outro, com os outros, com os seus pares. Então, às vezes, na hora de escrever um determinado livro, muitas vezes os autores, eles ficam numa encruzilhada. Eles, depois que terminam de escrever, param e pensam, será que eu escrevi da melhor maneira? Será que eu disse da melhor forma? E sempre coloquem em mente de que mesmo o melhor livro que você leu, pode ter certeza de que aquele livro poderia ter sido escrito de uma outra forma, tão válida quanto esta que você leu, ou quanto esta que você está lendo. Por isso, nunca se esqueça de que duvidar e questionar são atividades saudáveis. Precisa ser feita. E saber disso não deve levar você a ficar na dúvida. Criticar, querer saber mais, não leva ninguém a se perder. Ao contrário, a crítica nos ensina a pensar por conta própria, sem nos submetermos a ninguém no que diz respeito ao pensamento. O pensamento é importante. O grande filósofo Kant nos ensinou que o principal objetivo da educação é ensinar as pessoas a pensar com autonomia. E é disso que precisamos, pensar com autonomia. É assim que a gente estuda, é assim que a gente procura compreender de uma maneira em que a gente vai interpretar o fato, compreender as diferentes interpretações daquele fato por outras pessoas, as diferentes versões. Bote em mente essa palavra, versões. A história é construída por muitas versões. Observar, por exemplo, quem é o autor que está escrevendo. Esse é um autor negro? É uma autora? É uma mulher? De que lugar ele está escrevendo? É um autor brasileiro? É um autor latino-americano? É um autor estadunidense? É um autor europeu? Isso diz muito. A maneira como o autor escreve, ou narra um fato, ou interpreta, diz muito. O lugar em que ele está diz muito sobre como ele interpreta esses fatos. Então, eu estou compartilhando com você este vídeo para que você não fique com receio do estudo da história. Não tenha temores ao estudar história. Simplesmente mergulhe, vá com paixão, e eu tenho certeza de que você terá bons resultados. No próximo vídeo, nós estaremos trabalhando com um assunto mais específico, que é o que é história. Hoje estamos trabalhando sobre como estudar história, e na próxima videoaula falaremos sobre o que é história. Será um vídeo mais teórico, mas com certeza vai ajudar muito a você que está iniciando aí na sua graduação, ou está finalizando o seu ensino médio, ou até mesmo está iniciando a sua jornada no ensino fundamental 2. Com certeza no início do ano você vai fazer aí avaliações que poderá cair
essa questão, tanto sobre a teoria da história, sobre como as formas de você estudar a história propriamente dita. Um forte abraço e até a próxima. Bons estudos!